Você já se pegou pensando que ninguém entende suas emoções? Ou talvez conheça alguém que, num dia, está rindo e, no outro, mal consegue sair da cama? O transtorno de personalidade borderline não é drama, não é exagero, é uma realidade intensa e muitas vezes solitária. E sabe o que é mais chocante? Milhares de pessoas convivem com isso, mas poucas realmente sabem o que está acontecendo. A grande verdade é que o TPB não é apenas sobre mudanças de humor ou relacionamentos complicados. Ele afeta profundamente a forma como alguém vê a si mesmo, os outros e o mundo. Mas, apesar de ser tão desafiador, existe uma saída, existe um caminho. Aqui, você vai descobrir o que é o TPB de verdade, por que ele acontece e, o mais importante, como lidar com ele, seja na sua vida ou na vida de quem você ama. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode não só transformar a sua visão sobre saúde mental, mas também salvar vidas. 1. O que é o transtorno de personalidade borderline, TPB? O transtorno de personalidade borderline, ou simplesmente TPB, é uma condição complexa de saúde mental que vai além do que se vê na superfície. Imagine viver em um turbilhão emocional constante, onde sentimentos mudam como ventos em um furacão. Pessoas com TPB enfrentam dificuldades em manter o equilíbrio nas emoções, nos relacionamentos e até na própria identidade. Dados mostram que entre 1% e 2% da população convive com essa realidade, e mesmo sendo mais diagnosticado em mulheres, o TPB não escolhe gênero ou idade. Isso prova que, apesar de comum, ainda é um desafio para muitos compreender e lidar com essa condição. Mas afinal, o que torna o TPB tão único? Ele é frequentemente confundido com outras condições, como depressão ou ansiedade. Apesar de haver algumas semelhanças, afinal, todos esses transtornos envolvem algum grau de sofrimento emocional, o TPB carrega características bem específicas. Por exemplo, enquanto uma pessoa com depressão pode sentir tristeza constante, alguém com TPB experimenta picos emocionais intensos que surgem e desaparecem rapidamente. Também não se trata de bipolaridade, já que as oscilações do TPB são muito mais rápidas e desencadeadas por eventos do dia a dia. Para entender de verdade o TPB, é essencial perceber que ele não é um rótulo, mas uma condição que requer ajuda e empatia. A pessoa com TPB pode estar em constante batalha interna, lidando com sentimentos extremos e contraditórios. E quem está ao redor, muitas vezes, não entende por que algo aparentemente pequeno pode causar tanta dor. É por isso que conhecer mais sobre saúde mental e buscar formas de ajudar, ou se ajudar, é o primeiro passo para transformar essas dificuldades em possibilidades. E, falando em desafios, você já parou para pensar nos sintomas e sinais que tornam o TPB tão marcante? 2. Principais sintomas e características do TPB. O transtorno de personalidade borderline revela suas facetas mais desafiadoras nos sintomas que impactam diretamente o bem-estar de quem convive com a condição. Um dos aspectos mais marcantes é a instabilidade emocional. Pequenos eventos cotidianos, como uma conversa aparentemente inocente, podem desencadear uma montanha-russa de sentimentos intensos. A pessoa pode ir da euforia à tristeza em questão de minutos, como se vivesse sob um céu emocional constantemente nublado. Essa instabilidade não é frescura, mas uma manifestação clara do TPB e merece atenção. Outro sintoma que se destaca é o medo intenso de abandono, algo que molda muitas das ações impulsivas. Imagine viver constantemente com a sensação de que as pessoas que você ama estão prestes a partir. Esse medo pode levar a comportamentos extremos, como ligar repetidamente para um amigo ou exagerar em demonstrações de afeto. Além disso, relacionamentos muitas vezes passam por ciclos de idealização e desilusão, tornando difícil manter vínculos saudáveis. Essa dinâmica, para quem observa de fora, pode parecer caótica, mas para quem vive o TPB, é como uma tentativa de se proteger da dor do abandono. Outros sinais incluem comportamentos impulsivos e um vazio interno que parece insaciável. Seja gastando dinheiro sem pensar, comendo compulsivamente ou adotando práticas de risco, a impulsividade serve muitas vezes como uma fuga momentânea das dores internas. Mas essa fuga traz consequências. A automutilação ou ideias suicidas também aparecem como um grito de socorro silencioso, um pedido por ajuda em um mundo onde a saúde mental ainda é estigmatizada. Esses sintomas, no entanto, são apenas a superfície. Quer saber como os especialistas identificam e entendem o TPB de forma tão profunda? 3. Como o diagnóstico é feito? O diagnóstico do transtorno de personalidade borderline não é algo que se faz de forma apressada ou com base em observações superficiais. Ele exige um olhar cuidadoso de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, que contam com ferramentas específicas para essa avaliação.
O processo passa por uma análise detalhada do histórico do paciente, muitas vezes, pelo uso de critérios do DSM-5, uma espécie de manual da psiquiatria. Aqui, não se trata apenas de encaixar sintomas, mas de compreender a história por trás deles, e afinal, cada pessoa é um universo. E é crucial entender o que o diagnóstico não é. Ele não é um julgamento de caráter, nem deve ser usado como rótulo pejorativo. Muitas vezes, pessoas com TPB enfrentam comentários como "é só drama" ou "quer chamar atenção". Isso não só é incorreto como também perigoso. O diagnóstico é um passo essencial para abrir as portas para o tratamento e o apoio necessário. Por isso, saber reconhecer o TPB como uma condição médica legítima é uma forma de combater o estigma e promover mais empatia. Além disso, um diagnóstico assertivo pode ser transformador. Além de oferecer respostas para anos de angústia e confusão, também indica caminhos claros para a busca de ajuda. É como acender uma luz em um quarto escuro, permitindo que a pessoa veja onde está e para onde pode ir. A partir daí, entram em cena as estratégias para lidar com o TPB e melhorar a qualidade de vida, tanto para quem vive com a condição quanto para aqueles ao seu redor. Já pensou como as opções de tratamento podem ser poderosas nesse contexto? 4. Como lidar com o transtorno de personalidade borderline? Lidar com o transtorno de personalidade borderline é um desafio, mas está longe de ser impossível. Para quem sofre com a condição, a terapia é o alicerce mais sólido. Entre as opções, a terapia dialética comportamental, DBT, se destaca, pois ensina habilidades práticas, como regulação emocional e enfrentamento de crises. Imagine estar em uma tempestade emocional e, de repente, ter ferramentas para construir um abrigo. Além disso, práticas como mindfulness podem ajudar a ancorar a pessoa no presente, reduzindo os impactos de pensamentos e emoções intensas. Para familiares e amigos, apoiar alguém com TPB exige paciência e empatia. Mas atenção, isso não significa abrir mão dos próprios limites. Estabelecer um equilíbrio entre oferecer suporte e cuidar de si mesmo é fundamental. Por exemplo, quando a pessoa em crise demonstra comportamentos impulsivos, evitar confrontos diretos pode evitar escaladas emocionais. Em vez disso, frases como "estou aqui para você" podem trazer acolhimento sem alimentar conflitos. O objetivo é criar um ambiente seguro onde a pessoa com TPB se sinta compreendida. A construção de uma rede de suporte também faz toda a diferença. Participar de grupos de apoio, tanto para quem tem o TPB quanto para familiares, é uma forma poderosa de dividir experiências e aprender estratégias eficazes. Além disso, pequenas mudanças no estilo de vida podem ser transformadoras. Dormir bem, praticar exercícios físicos e manter uma alimentação equilibrada ajudam a reduzir os picos emocionais. Esses passos, mesmo parecendo simples, são pedras fundamentais para uma vida mais estável. E ao falar de estabilidade, saber onde buscar ajuda é a peça que amarra tudo isso. 5. Onde e como buscar ajuda? Buscar ajuda para lidar com o transtorno de personalidade borderline é um ato de coragem e um passo crucial para transformar a vida. Os profissionais mais indicados são psicólogos e psiquiatras especializados em saúde mental, especialmente aqueles com experiência em TPB. Eles podem guiar o paciente em um plano de tratamento personalizado, que muitas vezes combina terapia, como a DBT, com medicação em casos necessários. O importante é procurar profissionais capacitados, e hoje, plataformas online facilitam essa busca, mesmo para quem vive em locais com poucas opções de atendimento presencial. Outra ferramenta poderosa são os grupos de apoio. Eles proporcionam um espaço seguro para compartilhar experiências, ouvir histórias semelhantes e sentir que você não está sozinho. Grupos como esses podem ser encontrados em ONGs, igrejas ou até em comunidades online confiáveis. Além disso, esses encontros ajudam a desconstruir o estigma e mostram que há um caminho possível para a estabilidade emocional. É como fazer parte de uma rede que sustenta em momentos de crise e celebra cada pequena vitória no caminho da recuperação. Nos momentos mais críticos, saber onde buscar ajuda imediata pode salvar vidas. Se houver risco de suicídio ou automutilação, serviços de emergência e linhas de apoio, como o CVV 188, são fundamentais. Mas não se trata apenas de crises. Investir em educação contínua sobre o TPB, através de livros, vídeos ou palestras, fortalece tanto pacientes quanto seus apoiadores. Afinal, conhecimento é poder. Agora que você entende o que é o transtorno de personalidade borderline, fica a pergunta: o que vai fazer com todo esse conhecimento? Saber identificar os sintomas e buscar ajuda é um primeiro passo incrível, mas transformar isso em ação é o que realmente faz a diferença. Então, será que você está disposto a enfrentar seus desafios de frente ou ajudar alguém a superar os deles? E lembre-se, mudar é um processo, mas nunca acontece sozinho.
O que você pode fazer hoje para dar esse passo? Procurar um profissional? Conversar com um amigo que precisa de apoio? Talvez se aprofundar mais no assunto? Seja qual for o próximo passo, ele importa, e você pode começar agora. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você vai continuar aprendendo mais sobre saúde mental e ajudando a construir uma vida melhor, para você e para quem está ao seu redor. Afinal, conhecimento transforma.